Paz do Senhor, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele. Glória a Deus. Sou mãe do Eduardo, mãe da Gabriela lá atrás, esposa desse homem lindo ali que está vindo. Ele vem desfilando, né? Obreira admirável. Obreira do Mirave. Graças a Deus, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis. Essa palavra, Deus me deu um sonho. Eu sabia que ou hoje, ou esse final de semana, ou por essa semana Deus ia chamar para mim vir aqui, porque Ele me deu esse sonho, me deu essa palavra num sonho. Amém. Eu estava no mercado pregando essa palavra, Amém. falando para duas moças. Eram duas moças no mercado e eu tinha ido para comprar um pacote de erva de chimarrão, sabe? Que é o chimarrão. Eu estava lá comprando um pacote de erva e aquelas duas gurias lá. E eu falava para elas da palavra de Deus. E eu pregava para elas. Eu dizia, sabe que quando Deus fez o mundo, Ele fez o homem e a mulher ajudadora para ele. Porque Deus viu que ele estava sozinho, Adão estava sozinho lá. E Deus disse, vamos fazer uma ajudadora para ele. Foi isso que eu falava para a pessoa, eu dizia para essas duas moças, eu dizia, Deus fez, né, primeiro o Adão, depois Deus fez a ajudadora para ele, né? Fez também todas as coisas antes e eu falava isso. Então eu fui lá em Gênesis e comecei a ler no começo, porque eu não sabia onde, né? Porque a gente lê a Bíblia sempre, mas eu pensei, aonde que está essa parte onde Deus fez, né, ajudador. Então vamos lá, é lá em Gênesis 2, no 15 em diante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei a ele alguém que o auxilie, ele corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, e o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Como o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Então este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, chegando ao lugar, fechando o lugar com carne. Com as costelas que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e o levou até ele. Disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui está a palavra que Deus me deu. Quero deixar para os irmãos essa palavra. Quero dizer que em 20 anos de casamento com meu marido, agora eu estou aprendendo o segredo de ter uma vida um pouquinho melhor com ele, sem briga, sem discussão, sem xingamento. Que é eu fazer ele feliz.
nele primeiro, ver o que é que ele gosta, o que é que ele quer. Primeiro fazer o outro feliz. Não é pensar só em mim, né? Só eu estar feliz. Ele precisa estar feliz. Assim ele também está também nessa junto, né? Ele também tem que pensar em mim. Lá em Efésios 5, 25 por aí, agora eu não lembro direito, está dizendo que o homem ele precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Se dá, né? Totalmente. Então é das duas partes, né? Tem que os dois, um para poder caminhar, né, junto. Deus ele geralmente ele não une, né, duas pessoas, ele une o propósito. Então a gente está sempre, né, um tentando não, tem que estar um fazendo o outro feliz. É esse o segredo. Às vezes a gente vê as pessoas mais de idade, que nem a minha sogra e meu sogro, com quantos anos? 43 anos de casado, né? Então a gente pensa, meu Deus, o que eles não passaram junto, né? Para estarem todo esse tempo. É um, né, entendendo o outro e caminhando o outro, né? Assim, porque Deus, né, Jesus Deus no começo, né? Deus no começo, ele já, né, foi lá dando o seu filho para que nós hoje estivéssemos aqui, né? Sempre é um se dando para que o outro, né, seja feliz e assim vai. Amém. É isso que eu queria deixar para os irmãos hoje. Amém. Tá bom? Amém? Amém. Vamos se pôr de pé, orar, agradecer a Deus hoje pela nossa vida, pelo nosso casamento. Aqueles que ainda não são casados, né? O solteiro tem que saber que quando Deus colocar a pessoa certa na tua vida, tu sempre tem que olhar para fazer o outro feliz, né? Não só você. Cada um tem que ter a tua parte, né? O homem sabendo que ele tem que se dar totalmente para a mulher, para que, né? Que nem Cristo se doou para a igreja. Amém. Né? Amém? Amém. Amém. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor venha sempre conduzindo nós. Pai, coloco todos eles, Senhor, diante de Ti. Venho pedir, Senhor, a Tua proteção, Senhor. Que o Senhor possa descer, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, entregando essa palavra, Senhor, que eu creio, Senhor, que foi o Senhor quem enviou. O Senhor não enviou de var dessa palavra em sonhos, Senhor. Então eu não sei para qual pessoa é, Senhor, mas que tenha tocado, Senhor, no coração dessa pessoa, Pai. Se é para mim, Senhor, se é para o meu marido, se é para minha família, Senhor, que tenha tocado, Senhor, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o céu se abra, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus com o coração aberto, Pai. A Tua palavra, Senhor, o Teu louvor, Pai. Que o Senhor aceite, Senhor, e seja grandemente, Senhor, adorado neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor falou, né? Amai-vos uns aos outros, Amém. como eu vos amei. Amém? E Ele nos amou tanto, 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 né? Que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você lá naquela cruz do Calvário, né? Sofrer tanto, padecer tanto, tantas dores, tanta humilhação, tanta vergonha. Ali, Adão e Eva, a Bíblia vai dizer bem no finalzinho do versículo ali que a irmã leu, que no final, Adão e Eva, eles estavam ali no jardim nus e eles não se envergonhavam. Mas quando Jesus foi para a cruz, por causa do pecado, do meu e do seu pecado, ele então ficou ali exposto, mostrando toda a sua vergonha, a Bíblia vai dizer, porque ele ficou nu na cruz, né? Geralmente tem aqueles símbolos, né, de algumas igrejas, algumas religiões, que Jesus está na cruz com um paninho ali tapando, né? Mas se a gente for ler a Bíblia, ler o original da Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele mostrou toda a sua vergonha, ele foi exposto na cruz, nu, e por causa do pecado que tinha entrado no mundo. A gente sabe, né, que a nudez é vergonhoso, né? A gente ensina desde, às vezes, de
criança, não pode andar no meio de casa, ou isso aqui, a gente ensina aos nossos filhos, né? Porque a gente sabe que é vergonha, né? Andar no mundo, né? E Jesus ele mostrou toda a sua vergonha por mim e por você. Amém? Amém. E ele prova esse amor ousado por nós, né? E a gente vai louvar isso, amém? Aleluia. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, derramando o teu amor, vem derramando, Senhor, para tua vontade nesse ambiente, desejar teu coração, escolher essas trevas e abrir o céu desse lugar, em nome de Jesus. Olha só. Antes de você falar, Down, down, down.
pecar, te envergonhar, você tem um Deus que te defende a tua causa. Amém? Lembra que a Maria, né? A Maria Madalena lá ungiu aos pés de Jesus com óleo. E ela foi acusada, né? E Jesus então vai e defende ela. Os homens ali queriam envergonhar ela. Será que ele não sabe, né, quem é essa mulher? Apontando o pecado dela, apontando o que ela tinha feito no passado. Mas ali, naquele momento, ela não era mais aquela mulher. Ela já tinha mudado, ela tinha se arrependido. Mas as pessoas que sabiam do passado dela ainda queriam envergonhar ela, ainda queriam apontar os erros dela, apontar as falhas dela, assim como as pessoas às vezes fazem conosco. Aquele lá, tá, agora virou crente, tipo, né? E querem ainda nos apontar, nos julgar, mostrar o nosso passado, o nosso pecado. Mas Jesus vem e defende ela. Amém? Amém. Porque é Jesus que defende eu e você. Amém. Quando alguém vir te acusar, quando alguém vir te falar alguma coisa do teu passado, Jesus então vem e te defende. Agora ele é meu filho, ela é minha filha. Ela foi lavada, ele foi lavado e remido pelo meu sangue. Amém? Amém. Somos limpos pelo sangue de Jesus. Amém. E se o inimigo tentar, ele cai. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dar a mais. Espírito Santo. Aleluia.
Deus, graça e paz, igreja. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 4. Reis, capítulo 4, e o versículo 1 fala assim: certo dia, Aner, de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e você sabe que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu me perguntou: como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, se fechou em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: pega-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: agora vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, gente, que ideia de empreendedorismo, né? Eu estava lendo essa palavra, a gente ouviu uma música hoje, voltando em Curitiba para cá, do Senhor proverá, né? E eu estava meditando, pensando nessa palavra. A mulher, ela estava endividada. O homem, ele era temente a Deus, mas o cara morreu e deixou dívidas para ela. A Bíblia fala aqui que tinha um credor batendo na porta dela. Como ela não tinha dinheiro, queria levar os 2 filhos que ela tinha. Pensa, ela tem 2 filhos. O Wagner não dá conta de pagar as contas, morre, vai pagar com Jesus, deixa os 2. Aí vem uma jovem para levar os 2. A pessoa era mais ou menos essa situação que estava acontecendo. Imagina. E aí? Mas ela chega para o profeta e fala: ó, o teu discípulo, ele temia a Deus, mas agora ele me deixou nessa situação aqui. E aí o profeta fala para ele: como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? O que a gente esperaria do profeta numa situação como essa? Mas que ele orasse por mim, para Deus abrir as portas financeiras, ou que ele me ajudasse com recurso. Mas o que ele pergunta para ela: o que tu tem em casa? E ela: dinheiro que não é, né? Eu tenho uma vasilha, um tupperware cheio de azeite. O que dá para fazer com isso? Um tupperware com azeite? Então sabe o que você faz? Você vai com teus vizinhos, pega emprestado os tupperware deles, tu chega em casa, ó, fala para a pastora mais perto, tupperware, mas daí não é para comprar, né? Pega emprestado dela. Daí você chega em casa, se fecha em casa, vai lá e vai derramando o teu azeite. Ele só falou isso para ela. Eu achei engraçado que ele só fala para ela fazer dinheiro com o azeite no final, depois que ela obedeceu. Isso eu aprendi uma coisa. Deus, muitas vezes, quando a gente está numa situação apertada, Deus não vai dizer tudo o que Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai dar primeiro um comando. E a gente pode aceitar esse comando e ir lá executar, mesmo sem entender nada. Porque, gente, vamos ser lógico aqui, tá? Racional. Eu tenho um tupperware com azeite. O profeta fala para eu pegar 50 tupperware dos meus vizinhos. Como é que eu vou derramar? Então eu vou colocar um tininho em cada
o azeite que você tem. E foi isso. E ela continuou, e ela foi derramando, e daquele azeite foi enchendo todas as vasilhas. E aí ela tinha mais azeite, diz que a Bíblia fala que ela só ia escorrendo. Então ela foi derramando o azeite e os filhos iam botando os temporários embaixo. E é linha de produção. Até que ela falou, me dá mais uma. Aí o menino fala, acabou? Vou soprar. Ah, tá. Ótimo. E agora? Cheia de tapar com azeite. Vou fazer o que com isso? Ela voltou lá no profeta. Ó, encheu tudo. E o profeta, que bom. Agora vá, vendo o azeite, pague suas dívidas e você e os teus filhos ainda vão viver do lucro. Gente, esse milagre não veio através de uma oração, não veio de uma campanha, não veio algo. Se você for ver, não tem nada de milagroso aqui. O milagre foi que o azeite multiplicou. E o que aquela mulher ia fazer com tanto azeite dentro de casa? Está entendendo? Ainda que a vasilha nem era dela, ela pediu emprestado. Então às vezes vai ter que pedir emprestado porque o milagre aconteceu. E viver do lucro. A questão aqui é a atitude dessa mulher. Ela não ficou questionando Deus. Porque quando a gente fala assim, quando a gente dá um comando para alguém e a pessoa fica questionando aquilo, você já nem quer mais que ela faça. Porque ela já está duvidando do que você falou. Agora essa mulher é que ela não duvidou do profeta. Ela foi lá, sem entender nada. Era a única vasilha que ela tinha. Ela ainda corria o risco de perder o que ela tinha, mas mesmo assim ela confiou no homem de Deus e fez exatamente como ele tinha falado. Esses tempos a apóstola estava ministrando uma das séries de nós, falou assim, a pessoa está precisando de um emprego e daí a gente vai lá, olha, na lanchonete tal está precisando de alguém para trabalhar, no lugar tal está precisando de trabalhar, no outro lugar está precisando. Então a gente começa a arranjar um monte de lugar. Mas eu falei assim, envia o teu currículo para lá. E a pessoa, não, eu não quero trabalhar no sábado. Não, eu não quero trabalhar até meio-dia. Não. Resumindo, ela não quer trabalhar. Porque se ela está apertada, né? Mas, ou seja, isso é uma pessoa que questiona, tá? Dizendo como que ela quer que Deus faça. A mulher podia ter falado assim, não, eu não quero derramar azeite. Eu só quero que o senhor ore por mim e que o dinheiro venha, eu não sei de onde. Entende? Mas o importante que eu quero mostrar para vocês é o coração dessa mulher. Ela fez exatamente o que o profeta falou para ela, sem questionar. Amém? Amém. E aí, isso também traz para as nossas vidas. Deus, Ele não vai contar tudo, mas a respeito em dízimos e oferta, Ele já conta o que vai acontecer. Se você for fiel um pouco, sobre muito Ele pode colocar. Se você devolver a parte que é do Senhor, janelas do céu serão abertas para você. Está entendendo? Sobre dízimos e oferta, a promessa que Deus já conta qual é a recompensa. Essa mulher aqui, ela fez sem saber o que ia acontecer com ela. Só depois que ela cumpriu, que o profeta falou, agora que vem tudo, para quem que ela ia vender? Para as pessoas que ela emprestou o tapuér. Porque se eu pego o tapuér da pastora Maristério e vendo para Fran, eu tenho um problema depois aqui. Como é que eu vou pagar o tapuér emprestado? Ela teve que vender o azeite para as mesmas pessoas que ela pediu emprestado. E aí ela foi fazendo dinheiro, pagou o credor e viveu pro resto. Amém? Amém. E aí, imaginem comigo, se o profeta fala, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, e a história dela acaba por aqui, sabe por quê? Porque ela nunca mais teve dívida. Você vai viver, ou seja, até você morrer, você vai ainda estar vivendo do que sobrou. Então sobrou muito para ela. As vendas dela foram muito altas, foram muito boas. Está entendendo? A história dela acabou aqui, porque as dívidas acabaram. E quando a gente fala, Deus
ser abertas para você, é porque realmente isso vai acontecer. Se você acreditar, se você confiar e se você tomar uma atitude. Amém? Amém. E às vezes, algumas situações não quer dizer que você não vai mais ter problema. Não quer dizer que você não vai mais ter conta para pagar. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando que é diferente do fiel e de quem não é fiel. Tem uma grande diferença. Mesmo nós estamos na terra. Na terra, Jesus disse que nós vamos ter aflição. Então não é porque eu sou fiel que eu vou ficar isenta vivendo mar de rosas aqui na terra. Porque se a gente viver muito mar de rosas aqui na terra, a gente não vai querer ir para o céu. Então, aqui na terra a gente ainda vai ter aflição. Amém? Quem está entendendo? Amém. Mas vamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer. Amém. Por causa da nossa fidelidade. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então Deus, nessa questão da nossa vida financeira, Ele já nos deu. Seja fiel. Seja fiel. Muitas vezes nós estamos falando aqui disso, foi o Senhor quem instituiu, não foi homens. De tudo que você receber, das primícias, as primeiras, os 10%, de tudo aquilo que você receber, devolva para o Senhor. E você vai poder viver do resto. Você tem 90% para viver. Aqui, como essa mulher, essa viúva aqui, ela teve que pagar ao credor, a Bíblia fala que ela viveu o resto dos dias dela com os 90% dela. Com o restante. Tá entendendo? Aquilo se multiplicou. De um punhadinho de azeite, aquilo lá se virou um negócio. Se multiplicou na mão dela porque ela foi fiel à palavra que Deus deu para ela. Amém. Amém? E nós também vamos provar da multiplicação do Senhor a partir do momento que nós obedecermos o primeiro piloto. Seja fiel ao que eu estou te mandando fazer. Amém? E aí você vai vir para ti. Você vai pagar o que você deve e vai viver do resto. E tipo assim, não, eu não quero viver do resto. Mas esse resto que ele está falando aqui é o teu lucro, é a tua recompensa da tua fidelidade. E às vezes a gente precisa parar e prestar atenção. Será que a minha fidelidade que eu estou depositando no altar do Senhor, os meus 10% na verdade não está sendo 10%, está sendo o resto, o que me sobra? Então você está querendo então viver só de 10%. 10% não paga as tuas coisas. Não paga as tuas coisas. Entendeu? Se eu dou o que me sobra no final do dia para o Senhor, eu não estou sendo fiel com Ele. Está me entendendo? O troco que deu no pedágio, o que me sobrou, eu vou dar para a casa do Senhor, eu vou dar para o Senhor. Isso não é fidelidade. Isso é sobra. Isso é resto. E Deus não é mentir. Ele é o dono do ouro e da prata. Esmola, resta. Às vezes a gente tem a concepção que a gente dá para mendigo. E até no mendigo a gente tem que dar o melhor. Mas, não é sobre isso que eu quero dizer. É sobre a fidelidade. Às vezes, gente, vou falar, às vezes o meu dízimo é R$2. Às vezes eu ganho 20. Entendeu? Alguém, não sei, a minha mãe talvez tenha me dando exemplo aqui. Às vezes o meu dízimo é R$2. Porque eu recebi 20. 10% de 22. Eu não vou dar a nota rasgada para o Senhor. Não, eu vou dar a nota mais bonita. A menos amassada. Aqui não tem marca nenhuma. Aqui é o meu melhor. Então não é o valor, é o primeiro, é a primícia, é a fidelidade, é a qualidade daquilo que você está fazendo. Está entendendo? Se eu tenho uma nota ali de R$50 que está suja, rasgada, eu não tenho coragem de dar para o Senhor. Eu prefiro fazer um pix do que dar aquela nota feia. Entendeu? Porque Deus não merece o meu pior. Pelo contrário, Ele tem me abençoado tanto. Eu vou dar o melhor que eu tenho. Amém? Então, hoje, o comando que o Senhor, o profeta aqui está dando para nós,
casa, vai lá, faz o que eu estou te falando, seja fiel. E depois você vai vender aquilo e vai viver mais. E o resto vai dar para o resto dos seus dias. Amém? Amém. Então hoje você vai separar o teu melhor. Não estamos falando de quantidade, estamos falando de fidelidade. Está me entendendo? Se você ganha R$1.000 no mês e você vem aqui e dá R$10, um culto 5, no outro culto 5, no outro culto 10, no outro culto deu 5.000, que seja. Qual foi o teu dízimo? Nossa, mas eu dei 5.000. Deus não está vendo a questão do teu valor. Deus está vendo, tu foi fiel em dar R$100, que é o teu dízimo. Você está entendendo? É a questão do teu coração. Quanto menos eu dou, menos eu dou. O segredo, gente, no Evangelho é tudo ao contrário. Você perde para ganhar, você dá para receber. Você morre para ter vida. É sempre ao contrário. E é sempre um passo de fé e obediência. E daí Deus coloca o teu time. Daí Deus vem e te abençoa. Mas primeiro é o teu passo de obediência. Sabe por quê? Por que hoje eu consigo andar por fé na escola da fé? Porque Jesus, Ele morreu naquela cruz tendo fé, que hoje eu e vocês estaríamos aqui louvando Ele, sendo convertidos a Ele, vocês entregando a Ele. Ele deu um passo de fé há 2.000 anos atrás. E até hoje Ele colhe frutos do passo de fé e obediência que Ele deu lá na cruz. Eu e você, quando nós obedecemos, não vamos ter a recompensa. Muito mais do passo de fé. Aprendemos com Ele. E hoje a gente pode praticar. Amém? Amém. Então, venha cá no altar, que Deus ele vai continuar te abençoando e vai multiplicar o teu azeite em nome de Jesus. Amém. Não é para nós, Deus, é para manter a tua obra, Senhor, aqui na terra. E o Senhor não precisa do dinheiro dele, Deus, porque é o Senhor quem criou o dinheiro. Mas olha, Senhor, porque eles precisam do Senhor, eles precisam das bênçãos financeiras. Então, através da fidelidade, da obediência dos teus filhos, eu oro até que o Senhor venha abençoando eles financeiramente, abre as portas, Senhor, para os teus filhos. Nessa noite, em nome de Jesus, que eles sejam tomados pelas riquezas do céu. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira deles. Em nome de Jesus, e declaramos as bênçãos sem medidas, as janelas do céu abertas sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Receba o pastor Alex, uma salva de palmas ao Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Pai, amém? Amém. Nós abrimos a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37, 1 ao diante, diz assim: a mão do Senhor pairava como veio sobre mim, e mim, mediante ao poder do teu Espírito, me conduziu até o meio de um vale, aonde 37, Ezequiel 37, aonde a terra estava coberta de poços. Em seguida, ele me levou a caminhar de um lado para o outro. E eu
observei que era imenso o número desses ossos, e que todos estavam sequíssimos e mirrados. Então ele me indagou: filho do homem, acreditas que esses ossos poderão viver novamente? E eu respondi: Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza, pois sobre esses ossos lhe ordena: ossos, ouvi a palavra do Senhor, assim declara Yahvé, o Eterno. Esses ossos farei entrar em vós fôlego de vida, e revivereis. E eis que criareis tendões e músculos, e farei surgir carne. Estendereis sobre pele sobre vós todos. Porém, respiração dentro de cada pessoa, e os fareis viver novamente. Então, entendereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então, profetizei conforme me foi ordenado. Então, enquanto eu pregava, ouvi no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos estavam se ajuntaram, ossos sobre ossos. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carne. Logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito. Não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me perguntou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca o Espírito do sopro da vida. Assim diz o Senhor Deus: o Espírito vem dos quatro, o Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre eles, sobre esses mortos, para que vivam. E fiz o que me foi ordenado, profetizei. No mesmo instante, o fôlego de vida entrou neles, naqueles corpos, e eles ganharam vida e colocaram em pé. E havia tanta gente reunida que formava um grande exército. Até aqui. E eu já sabia que hoje eu ia ministrar. Eu e a pastora foi sexta-feira para Curitiba para prestigiar um casamento de uma amiga e um amigo nosso. Mas eu já sabia que eu ia pregar desde a semana passada. Então eu já busquei no Senhor uma palavra muito antes para me preparar. E eu me preparei. Eu até tinha um esboço já anotado. Chegando na hora do louvor, Deus falou assim: olha, eu falo sobre Ezequiel 37. Ah, bonito para mim. Vamos embora. Por quê? Mas não, por que eu vou falar de Ezequiel? Eu ia falar continuar sobre o poder das palavras, porque Deus me disse assim: tem pessoas que já entenderam o poder que tem uma palavra, mas tem pessoas que ainda não compreendem o poder que tem uma palavra. Está tendo sua realidade, sua vida travada por causa de uma palavra. E até comentei hoje com a pastora. Eu falei para ela: eu queria ir embora mais cedo. Mas daí acabou indo ver os parentes dela. E eu estou retornando para cá. E no meio do percurso hoje, do louvor, Deus fala para mim para Ezequiel. E quando a gente entra na passagem de Ezequiel 37, presta atenção, porque há algo muito interessante. Talvez você fale que a sua vida não está assim. A Bíblia fala que Deus pegou o profeta pela mão, guiado pelo Espírito, e conduziu a um vale do seco. Presta atenção que eu gostaria de falar isso,
é porque se existe ossos, é porque um dia existiu vida. É porque alguém um dia existiu ali. Alguma coisa existiu ali. Mas morreu. Mas deixou de viver. Agora eu quero perguntar para você. Na época, aqui para Israel, foi um grande exército que deixou de viver. Mas eu quero perguntar: o que tem deixado, o que tem morrido na sua vida? O que você tem percebido que tem parecido ou morrido na sua vida? Você já morreu faz tempo e você não tem mais, se encontra mais capaz ou com o poder de trazer a vida aquilo novamente. Porque tem áreas na nossa vida que a gente deixa morrer e se conforma com a morte daquela área. Tem pessoas que eu encontro hoje, cara sentimental destruída, mas se conformaram com aquilo, entendendo que elas não podem mais ser felizes sentimentalmente, e se conformam. Tem pessoas que encontram uma área financeira arrasada, e quando a gente fala de prosperidade, a pessoa acha que ela não tem mais direito a essa área da prosperidade, na área financeira, porque deixou morrer. Tem sonhos. Tem pessoas que sonhavam tanto, mas por causa de alguma coisa deixou de sonhar. E quando hoje a gente fala, volte a sonhar, a pessoa fala que isso não é para mim. Talvez você se encaixe em algumas dessas realidades, talvez você se encaixe até em outras realidades. Talvez você ache que se profissionalizar, que é uma profissão, já não é mais para você. Eu, muitos anos da minha vida, eu fui frustrado com meus sonhos. Eu comecei eu sempre fui muito sonhador, mas eu sempre gosto de falar nisso, eu sempre quis ter vontade de ser jogador de futebol. E eu joguei no Guarani, joguei alguns outros clubes, Guarani de Campinas, que eu sou de Campinas, ganhei uma Sul-Americana, ganhei alguns campeonatos internacionais, mas na minha mente eu sonhava em ser profissional. Aí meu empresário era Ordinei, o lateral esquerdo, o ex-lateral esquerdo da Ponte Preta. Aí o Cadinha, que era um volante, chegou no São Paulo. Tinha dois empresários trabalhando conjunto. E com perto de 16 anos, 16 ou 17 anos, não me lembro, surgiu a oportunidade de ouro para mim. E o Atlético Paranaense estava vindo daqui de Curitiba e do Paraná para mim assinar contrato lá em São Paulo com eles. Eu fiquei parceiro, mas dava puro. Me cuidei tanto naquela dia, me cuidei tanto, para não machucar, para não ter nada. Mas um certo dia, presta atenção, quando a Bíblia diz que nós devemos obedecer o pai e a mãe, obedeça o pai e a mãe. E eu tinha um amigo chamado Leonardo, mas como era de costume, meus empresários obrigavam que eu estudasse e tirasse boas notas na escola. Mas eu fazia um curso, que eles me obrigaram a fazer um curso, eu fiz um curso por causa deles, e eu saía, já ia para a escola. Mas eu tinha, no mês se nem percurso, eu tinha que ir em casa trocar de bolsa, deixar a bolsa do curso e pegar a bolsa da escola. Aí meu amigo Leonardo, ele passava de moto na frente do meu curso, bem no horário que eu saía do curso. Então ele passava e me veio aqui uma carona. Eu quero, vamos embora. Mas um certo dia, uma terça para quarta, e minha mãe disse assim: olha, amanhã não lembro até o dia. A mãe falou assim: não ande de moto com o Leonardo amanhã. Eu falei: tá bom, não vou andar. Na quarta-feira o Leonardo passou. Tem uma carona? Falei: agora. Peguei a carona com o Leonardo. Naquele dia, o Leonardo e eu batemos a moto.
estourei todo o meu joelho e fiquei 2 anos. O médico disseram para minha mãe: seu filho não anda mais novamente. Seu filho perdeu a movimentação da perna esquerda. Seu filho não movimenta a perna esquerda. Me frustrei. Um sonho que eu tinha tinha sido destruído. Peguei anos com um sonho destruído. Então o corpo está me expondo para você encontrar a sua realidade. Me converti com 18 anos de idade. Aceitei a Cristo. Mas só fui ser curado na área dos sonhos quando eu me permiti que Deus me curasse. Encontrei um apóstolo amigo nosso. Ele disse assim: quais são os seus sonhos? E eu falei: olha, apóstolo, eu sempre tive 3 sonhos. Os 3 eu já realizei. Não, 2 eu já realizei. Um eu estou perto de realizar. O amigo falou assim: mas você está frustrado. Eu contei para ele que eu queria ser pastor. Ele ia me casar. Ainda não era casado com a pastora. Eu queria ser jogador de futebol. Mas eu era frustrado com os seus sonhos. Por quê? Ele tocou na ferida. Eu falei: porque eu queria ser jogador. Ele falou: mas quem disse que você não foi? Eu falei: não, mas ele falou: não, eu queria ser jogador. Tu foi jogador, você não foi reconhecido. Porque você tem título tal, título tal, título tal. Deus permitiu ser jogador. Mas hoje Deus te chamou no ministério, porque não teria como você ser pastor. Então Deus permitiu que você realizasse o seu sonho de ser jogador e realizasse o seu sonho de ser pastor. Deus velou pelos seus sonhos. E aquilo me curou. E eu voltei a sonhar. Mas logo após, era um outro sonho de me casar. Eu e a pastora me casamos. Eu e a pastora compramos casa. E eu fui sonhando. E eu sempre tive um sonho. Tipo, aquele jardim botânico de Curitiba, eu acho a coisa mais linda. Se eu pudesse morar ali dentro. Eu sempre via pela internet. Mas nunca tive a oportunidade de ir lá pessoalmente. E ontem nós fomos no casamento, chegamos no casamento, e eu morrendo de cansado, querendo dormir cansado. E chega a minha sogra, a minha pastora, fala assim: vamos sair? Meu Deus, oh Jesus, Deus, vamos. Eu por dentro estava cansado, mas falei: vamos, né? Porque nós estamos aqui para passear, vamos passear. E tentei dar uma intenção para o zoológico, mas o zoológico estava fechado. Para onde a gente foi? Para o jardim botânico. Mas por quê? Porque um dia pode parecer um sonho pequeno para qualquer um, só pegar o carro e ir. Mas para mim era um sonho desde pequeno lá. E quando eu estive lá, eu lembrei de quando eu era pequeno, ficava olhando na internet. Um dia eu vou estar lá. Talvez eu parei numa área minha que estava morta e voltou a ser vida. Talvez você tenha a sua área na sua vida que até hoje ainda está morta, precisando de vida. E eu vejo na Bíblia, Deus era o profeta e os ossos são sequíssimos, quer dizer que houve vida há muito tempo. Mas talvez pode ter morrido ontem na sua vida. Talvez hoje ontem uma palavra que você disse matou uma área da sua vida. E você fala: como é que eu sei que foi as palavras? Eu vou te mostrar na Bíblia. Na própria passagem de Ezequiel. E quem matou o próprio exército de Israel foi as palavras. Foi as palavras que foram ditas que mataram o exército. Então você diz assim: então quem está matando os meus sonhos, a minha área financeira, quem está matando a minha área sentimental, sou eu, sim. Porque deixa eu explicar, a gente tem emoção, a gente é tomado de emoção, a gente tem ansiedade, a gente é normal, tem medo, é normal, excesso é errado, mas é normal. A gente carrega, e todos chamam dentro de nós, a marca. Por que marca? Medo,
ansiedade, raiva, tristeza e amor. São 5 emoções que a gente carrega dentro de nós. Podia até aumentar, que é a alegria. E a gente é tomado disso. Mas existe um porém, tudo que é o excesso nos mata. Como eu já disse aqui alguns cultos atrás, a gente também é tomado de 4 temperamentos: o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. E eu quero só tocar um pouquinho nesse daqui, porque o melancólico, tudo o mundo conspira contra ele. Todo mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo é contra ele. O fleumático é o cara que, ele é um poço de paciência, mas às vezes ele deixa de falar o que deve ser falado, por ser tão calmo, por evitar entrar em confusão, por evitar querer a evidência do lugar. Então ele evita de falar. Por quê? Porque para ele vai dar muito trabalho depois se complementar com aquilo que ele falou. O colérico já é estourado. Se pisar no calo dele, ele estoura, que fala até pelo cotovelo e não pensa no que falou. Vai pensar depois. O sanguíneo é o cara do momento. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, marcado para quinta-feira, 3 horas da tarde. Chegou outra pessoa, vamos lá na minha casa, 3 horas da tarde, na quinta-feira. Demorou. Ele marca várias coisas, se compromete com várias coisas. E ele fala que vai fazer e vai dar conta. E nós somos tomados, alguns são coléricos, outros sanguíneos, outros melancólicos, outros fleumáticos. Mas em todos nós precisamos achar um equilíbrio neles para poder lidar. Por quê? Porque senão a gente acaba se destruindo. Ao mesmo tempo que ele precisa encontrar um equilíbrio para lidar com as emoções, ele precisa aprender a lidar com os temperamentos. Por quê? Porque se eu falar tudo, eu sou colérico, se eu falar tudo sem pensar, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo espiritual, ele não vai querer saber se eu pensei o que eu falei. Ele não vai querer, ele falou sem pensar. Que dó. Não, vamos dar uma colherzinha de chá para ele, porque ele falou sem pensar. Vamos deixar ele ter uma outra oportunidade para pensar e refazer aquilo que ele falou. O mundo espiritual não quer saber se o melancólico vai falar que está todo mundo conspirando contra ele. Se ele achar e falar que está todo mundo armando contra ele, o mundo espiritual vai pegar aquelas palavras, vai se tornar realidade. O mundo espiritual não quer saber se o sanguíneo vai falar, marcar 300 mil compromissos, porque é dele e nós temos que entender. Não quer saber se o sanguíneo vai falar, eu vou fazer, e no final não faz. O mundo espiritual não quer saber se o fleumático vai deixar de falar. O mundo espiritual atua por princípios, atua por sentenças, por decretos. Talvez tudo que você fala se torna um decreto. E aonde está isso? Lá em Provérbios. O provérbio diz assim: que o meu coração se alimenta das minhas palavras. O meu coração se alimenta das minhas palavras. E a boca tem o poder para dar vida e dar morte. E eu como dos seus frutos. E aqueles que falam comem dos seus frutos. Então, a vida e a morte estão no domínio da língua. E eu e você chegamos e queremos, eu e você queremos assim, mas eu sou emotivo. Querido, nós precisamos tratar emocionalmente então. Mas eu sou colérico. Precisamos tratar os temperamentos. Porque se eu falo sem pensar, o mundo espiritual não quer saber se eu falei sem pensar. Ele quer saber que eu lancei um decreto. Eu estou colocando aqui um testemunho, se Deus um dia assim me permitir, e ver o pastor Adilson vindo de São Paulo, eu quero trazer ele aqui. É um pastor que ele ministrou meu encontro com Deus.
E ele falou tanto do poder das palavras, que ele disse assim, que ele viu o irmão dele com a mulher dele na cama. E ele disse assim, a partir de hoje você vai morrer, e morreu para mim. 2 anos depois, ele nunca mais olhou para o irmão dele. 2 anos depois ele morreu, o irmão dele morreu. E ele falou aqui que o que matou ele foi porque ele lançou uma sentença. Ele não era cristão na época, mas que ele lançou uma sentença para o irmão dele ia morrer. Ele é polêmico, ele falou sem pensar na hora. Ele não pensou na hora, a raiva veio, ele falou, você vai morrer 2 anos depois, morreu. Aí depois que morreu, ele ficou com aquilo, eu matei meu irmão. A minha sentença matou. Porque o irmão dele não morreu num assalto, o irmão dele não morreu num acidente de carro, o irmão dele morreu numa cama, defendendo a criança. Então o mundo espiritual não quer saber se eu estou falando sem pensar. Se eu falo sem pensar, a primeira coisa que eu vou te dar um conselho, querido, quando eu vi um momento da ira, pare e não fala nada. Eu sou explorado quando eu e a pastora vamos brigar, porque a gente discute. Eu não sou nenhum santo. Eu falo assim para ela, não quero conversar agora. Só me deixe em paz. Quando bateu no meu carro, eu só falei para ela assim, fugiram. E ela falou, sim. Começou a querer falar comigo, eu falei, me deixa quieto, entra lá dentro da lanchonete, fica com meu pai, com minha mãe, e me deixa quietinho aqui no meu canto. Porque eu estava nervoso, o cara bateu no meu carro e fugiu. Minha vontade era de pegar o carro e ir atrás do cara, mas eu não sabia que era o cara. Minha vontade era falar um monte, falar sem pensar, porque... Mas eu fiquei quietinho, eu falei para a pastora, fugindo. E ela começou a falar nem mesmo que ela falou, só falei, vai lá dentro, fica com meu pai, com minha mãe, me deixa quietinho. Eu me examinei tudo, não falei com ninguém, me examinei e orei. Na quarta-feira, o cara que bateu no meu carro me chamou no WhatsApp e pagou o conserto do carro. Mas eu poderia ter falado assim, amaldiçoado aquele rapaz, amaldiçoado o que aconteceu, amaldiçoado tudo. Sabe o que ia acontecer? Eu ia dar 8 mil de prejuízo. Porque eu amaldiçoei, eu travei algo no mundo espiritual. Eu teria travado algo melhor no mundo espiritual com as minhas palavras. Ah, mas é um acidente, mas o diabo ele não precisa de coisas grandes para derrubar eu e você. Ele precisa causar pequenos acidentes e destrói a minha e a sua vida. Por que destrói? Porque em vez da gente entender que a gente tem 2 opções, ou travar ou destravar, a gente quer falar sem pensar. Ou a gente quer se comprometer com algo que não dá para se comprometer. Que não dá para se comprometer. Então, eu estou falando muito disso porque a gente precisa parar de ser domado pelas emoções. Quando a emoção da ira vem, se aquieta, respira fundo, não fale nada. Quando você se acalmar, você chega e fala assim, agora nós podemos conversar sobre aquele assunto que interrompemos. Você vai estar mais calmo, você dominou a sua emoção. Ou se você fala sem pensar, o caso do sanguíneo, e marca compromisso, e confirma que vai estar em tal lugar, e confirma que vai fazer tal coisa, chega uma pessoa para você, você diz assim, anda com uma agenda, primeira coisa, anda com uma agenda, anotar os seus compromissos. Chega assim, a pessoa, vamos fazer outro, não, só um tempo. Eu já falei isso para minha esposa, ela não é sanguínea, ela não é agora. Mas ela marcava compromisso com todo mundo. Não, eu vou. Chegava na hora, ela, não quero ir, não. Não vou, não. Eu falei, não, tu marcou, tu vai. Anda com uma agenda e fala assim, olha, eu tenho compromisso em marcar esse horário. Não podemos ir no horário? Não podemos marcar para outro dia? Eu não quero me comprometer com algo, porque senão você também perde credibilidade diante dos outros.
talvez você ache assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver com a sua vida. Porque a área emocional, ela é totalmente ligada às suas palavras. Você quer ver uma coisa? Como a área emocional é ligada às suas palavras e aquilo que está ao seu redor, quando você está triste, o que você quer cantar? Normalmente, quem foi, na época, como usaram as pessoas do mundo, aquele que foi traído só quer cantar música de sofrência. Estou falando que é normal. Você já sabe que a pessoa foi traída. Mas aqueles que estão alegres só quer cantar outro estilo de música. Por quê? Porque nossas emoções são tomadas pelas nossas palavras. Ou talvez para igual a pastora disse, eu não quero cantar. Porque a gente se doa, a gente se forma conforme as nossas palavras. Ou talvez você está até alegre, mas porque falou algo negativo, você começa a ficar cansado, triste, sobrecarregado. Muitas vezes quando você está cansado, esse cansaço não é um cansaço físico, pode ter certeza. É um cansaço emocional, mas pode ter certeza que não foi porque ele veio dos outros. Foi porque você permitiu que entrasse dentro de você. Porque todo mundo pode falar ao seu redor, mas só você absorve aquilo que quer. Eu posso chegar para a pastora e falar um monte de coisa, mas ela absorve se ela quiser. Não estou falando que ela tem que perceber. Não, se ela quiser excluir, ela exclui. De vez em quando, tem pessoas que vêm falar comigo. Você entendeu? Mas eu não absorvi nada que a pessoa falou, porque aquilo ia me matar, aquilo ia me ferir. Os meus ouvidos, a minha boca tem poder para me trazer briga para me matar. Por que meus ouvidos? Porque o que eu ouço entra no meu coração. O que entra no meu coração se torna palavra. A Bíblia diz que eu só falo aquilo que o meu coração está cheio. Eu não falo se o meu coração não estiver cheio daquilo. E para mim ouvir, e para mim encher o meu coração, só há duas formas. A Bíblia diz que é os ouvidos, três formas. Que é os ouvidos, os olhos e as palavras. Que a fé, ela vem pelo ouvir, os olhos são a janela da alma, e o provérbio diz que meu coração se alimenta das minhas palavras. Então eu tenho que tomar cuidado do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu falo. Porque a gente, hoje, eu já não vejo TV, eu acho que uns 5 anos. Mas eu não entendo quem consegue ver TV hoje. Porque você lê no jornal, a primeira coisa que vão falar é de morte, é de roubo, é de sequestro. Aí quando você encontra seu vizinho, a primeira coisa que você vai falar o quê? Meu Deus, você acredita que Barrabela está um perigo? Porque eu vi no jornal. Aí sabe o que o diabo quer? Só que a gente continue falando. Porque daí começa a liberar um espírito de medo sobre o povo. O povo começa a andar na rua e fala: será que aquele vai me roubar? Começa a andar assim, quando na verdade a gente deveria cortar essas coisas do nosso ouvido. Por que eu falo isso? Porque a cidade é o que você define o que ela vai ser. Há uma história de um viajante que chegou, eu logo já estou encerrando, meu hora passou rápido. De um viajante que chegou no hotel e disse assim: olha, eu quero vir morar nessa cidade. Mas antes de vir morar nessa cidade, eu quero saber como essa cidade é. E o recepcionista do hotel, muito gentil, carinhoso, disse assim: olha, deixa eu dizer algo para você. Como é, fazer uma pergunta, como é a cidade de onde você veio? A cidade de onde eu vim, o povo era ingrato, o povo era briguento,
O assalto lá era um alto de assalto. O povo, ninguém dava bom dia, ninguém se cumprimentava, todo mundo brigava entre si. E o recepcionista disse assim para ele: olha, o povo dessa cidade é igualzinho, não vem morar para cá. Procura outro lugar para morar. E o povo aqui é igualzinho na sua cidade. Aí a gente passou a noite ali no hotel, pegou e foi embora procurar uma cidade para habitar. Mas uma semana depois chegou outro viajante e disse assim: olá, bom dia, eu estou pensando em vir morar nessa cidade, mas eu quero saber primeiro como é que essa cidade é. E o recepcionista, com a mesma gentileza, carisma, disse assim: bom dia, mas antes disso me permita fazer uma pergunta: como é o povo da onde você habita? Ele disse: o povo é alegre, o povo é educado, o povo é cordial, cumprimenta, se ajuda, não tem briga, a gente procura se ajudar um ao outro. E todo mundo é gentil, está na rua, se dá bom dia, se cumprimenta, se conversa. O recepcionista disse assim: então venha morar para cá, que o povo dessa cidade é igualzinho da sua cidade. Aí mais para frente, esse recepcionista contou essa história. E o cara que estava entrevistando esse recepcionista disse assim: por que você disse uma coisa para um e disse outra coisa para outro? Ele disse assim: porque a cidade é conforme você é, conforme você fala, você faz a sua cidade. Então a gente começa a criar palavras numa cidade ruim, uma vida ruim, quando na verdade sou eu que estou criando, porque eu crio vida, eu crio morte, eu defino o que eu vou criar. Não é o universo que define, eu. Meu carro da pastora foi para o mecânico para arrumar a lataria que bateram. E o cara falou assim: olha, eu vou dar 10 dias úteis. 10 dias úteis. Mas eu li errado. Eu achei que era 10 dias corridos. E a pastora voltava a trabalhar na segunda-feira. Terça-feira, eu acho. Ela voltava a trabalhar. E ela assim: acelera o cara para deixar o carro pronto. Na minha cabeça o carro ia ficar pronto na terça. Eu falei: não, terça-feira o carro está pronto. De certeza. O carro está pronto, de certeza. Na terça-feira, mas só na terça. De terça não mandou mensagem para ninguém. Aí o WhatsApp estava lá 10 dias úteis. Ia dar só na sexta-feira. E eu assim, como é que eu explico para ela agora que o carro fica pronto só na sexta-feira? Mas havia um decreto. Terça-feira da manhã, 9 horas da manhã, ele me manda mensagem: seu carro está pronto, pode me buscar. Aí eu falei: amém, mas só tenho porém agora. Eu achava que ia ficar só na sexta, e o cara que ia pagar o carro também achou que ia ficar pronto só na sexta. Eu não consigo pegar antes. Aí eu mandei mensagem para ele: ó, Thiago, bateu no carro, você bateu no carro, né? Você bateu, o carro está pronto para bater. Ele falou: pera aí que eu vou tentar resolver agora. Meia hora depois a oficina me liga: agora vem buscar que ele já veio, já acabou. Porque era um decreto. Porque eu falei que ia ficar pronto na terça, antes disso não ia ficar pronto. A mesma coisa foi quando deu problema no cabeçote. Ela assim: não, vai ficar pronto tal data. Porque eu e você temos poder para dar vida e dar morte. Amém. E eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui que foi as palavras que matou o exército, né? Presta atenção, a Bíblia não diz que foi espada, a Bíblia não diz que foi arma de fogo, a Bíblia diz que foi as palavras. Eu vou ler aqui para vocês Ezequiel 37, do 11 em diante. Então o Eterno revelou: ó filho do homem, eis aqui, esses ossos representam toda a casa de Israel. Portanto, eles costumavam a murmurar: nossos ossos secaram, a nossa esperança minguou, estamos aniquilados. Nossos ossos secaram,
nossa esperança se aniquilou. Estamos aniquilados. Não foi alguém que veio e matou o povo de Israel. Foi eles que se mataram com as palavras. Nossos olhos se sossegaram. Qual era a visão do profeta? Ossos secos. Foi o povo de Israel que se matou com as palavras. Talvez as coisas que estão acontecendo na sua vida estão acontecendo porque você está falando daquela forma: a minha vida não presta, a minha vida é uma desgraça, a minha vida não dá certo, não dou certo com ninguém, meu marido não presta, a minha esposa não presta, o meu filho é um burro. E você fala assim: como que esse moleque vai deixar de ser burro? Quando você mudar as palavras. Quando que a sua esposa vai começar a prestar? Quando você entender que você tem que mudar as palavras e o comportamento com ela. Porque chegou no comportamento de falar que seu esposo não presta, sua esposa não presta, é porque o seu comportamento também tem que se analisar. E contudo profetiza e prega, assim diz o Senhor eterno: ó meu amado, eis que abrirei as vossas sepulturas. Essa noite Deus vai começar a restaurar. Amém. Aquilo que estava morto. Porque Deus vai começar a abrir onde estava a morte. Deus vai começar a abrir a sepultura e trazer vida. Eu mesmo farei sair do vosso túmulo e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Só para a gente entender e encerrar. Mude essas palavras, que você muda a realidade da sua vida, não só emocional, mas também física. Porque, deixa eu te explicar, você falou aqui, essas palavras, existem duas espécies de garçom no mundo espiritual. Se você pudesse ver o que acontece no mundo espiritual, você ficaria chocado. Mas eu vou tentar desenhar para você, na base dos filmes de desenho que eu e você assistimos toda a vida. No mundo espiritual, sempre tem aqui uma pessoa no meio. Um lado um anjo, no outro lado um demônio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o demônio ele só vai ficar falando sobre você não presta, você não presta. E você acha que esse pensamento é seu. Sabe o que você vai falar? Eu não presto, eu não presto, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou um desastre, minha família está perdida, minha família não presta, minha família é uma família de preguiçosos, a minha casa é uma casa de destruição. Aí você ouve o demônio falar e fala achando que é uma realidade que você está vendo, você não está vendo, você está imaginando, porque alguém está te induzindo a imaginar, a ver aquilo. Alguém está te induzindo a ver aquilo. É a mesma coisa que eu falar para vocês, induzir vocês a imaginar algo. Se eu falar para vocês assim: imagine um elefante rosa. Todo mundo imagina um elefante rosa, porque eu induzi o pensamento de vocês a imaginar aquilo que eu quero. No mundo espiritual acontece da mesma forma. Por que os anjos do Senhor não falam? Você vai perguntar para mim: porque Deus deixou um manual de vida para mim, para você, chamado Bíblia, onde a gente diz assim: medita nele de dia e de noite para que prospere os seus caminhos. Amém. Medita, quando eu falo de dia e de noite, medita nele todo instante para que prospere o seu caminho. Por que os anjos não vão falar? Porque você já tem um manual que nós devemos ler, meditar, que nele contém a vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí, mas não tem só isso, porque daí eu pego e já falei. Mas no mundo espiritual também existem dois garçons, vamos colocar de garçom um mordomo, que você fala assim: a minha vida é uma bênção. Aquelas palavras vêm do fruto, e você vai. E o anjo vem, recolhe aquelas palavras e traz realidade para a sua vida.
Aí você diz, a vida é uma desgraça. Você libera palavras, frutos, onde o diabo tem poder para criar uma realidade de destruição na sua vida. É isso que acontece no mundo espiritual, que eu e você não vemos, mas existe. E você fala mentira. Mentira? Então por que quando você disse que seu filho é burro, ou seu pai também disse que você é burro, e você até hoje não conseguiu se formar numa faculdade? Se alguém disse para você, ou você disse para você que você não seria feliz sentimentalmente, não encontraria alguém, você já namorou 4, 5, até hoje não conseguiu ser feliz com uma pessoa só. Por que alguém disse que você não seria nada, viveria pedindo ajuda para os outros, você até hoje não consegue prosperar? Por que você acha que essas coisas acontecem na sua vida? Foi porque Deus quis? Não, a Bíblia diz que Deus deseja que a gente cresça emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, prospere em todas as áreas. E já fique de pé comigo para encerrar. Mas se eu não estou sendo próspero em todas as áreas, feliz, é porque eu tenho alguma coisa errada ao meu respeito, que eu falei ou alguém falou. E eu preciso mudar esses decretos. Porque alguém disse que o povo de Israel ficaria ossos mirrados, sequíssimos, e eles ficaram. O que você está falando a seu respeito hoje? Se Deus pudesse colocar sua vida nessa tela, o que iria acontecer? O que Deus iria mostrar aqui nessa tela? Quais palavras que você lançou, que desenhou sua vida hoje? Será que vai ser palavras de vida ou palavras de morte? Vai soltar a música, pastora. Você vai fechar seus olhos nesse momento. E você que precisa de uma oração, pode vir à frente. E estaremos orando, abençoando a sua vida. Porque Deus vai quebrar decretos de morte hoje. Deus vai abrir sepulturas e vai trazer vida novamente. Sem ter força e ânimo para levantar. Olhar nos olhos e falar, profetiza que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus, vão se realizar. Ossos secos onde
Deus está trazendo vida. Aonde havia miséria, Deus está trazendo a prosperidade. Aonde havia divórcio, Deus está trazendo reconciliação de uma aliança. Aonde havia frustração, aonde havia frustração, Deus está trazendo hoje alegria. Grandes coisas começarão a acontecer a partir de agora. Mas lembramos do melhor dia, na melhor época, no melhor tempo da nossa vida. Porque declaramos e comemoramos a mão poderosa do Senhor. Não tem mais ossos minerais, mas a vida, onde havia ossos minerais, vida, ossos se juntam, ossos criam. Tem pele e como o Espírito de vida agora. Em nome de Jesus. Mas nós possamos transformar esses ambientes, transformar essas situações, transformar essas pessoas, Pai, pelas nossas palavras. Nós podemos ser muito felizes e cumprir a sua vontade quando falamos segundo a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos matar e nem morrer pelas nossas murmurações, pelas nossas palavras, mas que em nome de Jesus, tudo aquilo que está morto passe a ter vida dentro da nossa casa, passe a ter vida dentro das nossas finanças, passe a ter vida dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos filhos, dentro da nossa família, em nome de Jesus. Deus, olha, estenda as mãos em direção à tua casa. Nós declaramos a vida, a paz, a alegria, a prosperidade do Senhor sobre as nossas casas, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E nós declaramos uma semana de vitória para nós, Senhor. Em nome de Jesus, dedicamos e consagramos tudo aquilo que é nosso ao Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor mande anjos, Pai, em nome de Jesus, cuidando das coisas que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, e declaramos as portas abertas para os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, quarta-feira vai estar conosco o pastor Abednego. Ele é, glória a Deus, né? Deus dá os dons para os seus filhos. Ele tem um dom de revelação, de profecia muito forte. E você que precisa, venha, traga mais um. Vamos encher essa igreja, porque Deus vai falar com a gente poderosamente. Amém? E não se esqueça dessa palavra que foi ministrada hoje. Não mate com as suas palavras, faça ter vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar vocês aí aqui no final do culto para a gente estar aqui no altar para a gente tirar uma foto. E vocês estão vendo lá no grupo do Norte que nós estamos orando por cada um de vocês. Amém? Então, Deus vai estar fazendo muitos milagres. Deus está abrindo muitas portas para muitas pessoas aqui. Amém. Então, não vai ser diferente com você. Amém? Então, que Deus te abençoe. E uma semana de